Oi, galera do nono ano, tudo bom? Aqui é a professora Sandra. A gente vai trabalhar hoje em literatura a obra clássica Os Sertões de Euclides da Cunha. Vamos estar falando um pouquinho sobre esse grande clássico da literatura brasileira, né? Uma obra pré-modernista escrita por esse maravilhoso gênio da literatura brasileira, Euclides da Cunha. Vamos estudar algumas particularidades da obra Os Sertões. Para começo de conversa, é importante que nós falemos que a obra Os Sertões é uma das obras mais emblemáticas do escritor Euclides da Cunha. Ela foi publicada em 1902. Ela é considerada uma obra regionalista porque narra os acontecimentos da Guerra de Canudos, liderada pelo protagonista Antônio Conselheiro, que ocorreu no interior da Bahia de 1896 e 1897, durante os anos de 1896 e 1897, tá? Essa obra, ela trata de um relato histórico, né? Já que Euclides da Cunha ele foi convidado pelo jornal Estado de São Paulo para poder cobrir a Guerra de Canudos, né? E nesse momento, diante da necessidade de tudo aquilo que ele via durante aqueles acontecimentos todos ali, né, que ocorriam no Arraial de Canudos, ele, como observador, ele escreveu todos os fatos. Por que essa obra ela é considerada regionalista? Porque ela basicamente, né, conta toda a questão da trajetória do povo, né, baiano e também da região Nordeste. Uma obra bem característica da região Nordeste, com todas as suas peculiaridades, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, né? Então, ela vem para poder marcar a questão do regionalismo, que é basicamente tudo que aconteceu, né, durante essa sangrenta Guerra de Canudos, que foi liderada por Antônio Conselheiro, nada mais do que o guru, né, do Nordeste. Essa imagem, ela retrata muito bem a parte da terra dos sertões de Euclides da Cunha, né? Uma terra marcada pela seca, pela falta da chuva, o clima seco, né? As condições precárias, né, de sobrevivência em relação ao solo, o solo que não colaborava para que o sertanejo pudesse cultivar a sua terra e sobreviver dela. Então vem uma frase que Euclides da Cunha coloca em sua obra, que ele diz assim, ele afirma num dos trechos: o sertanejo é antes de tudo um forte. Então ele compara esse sertanejo, né, a Hércules, esse personagem que a gente tem aí, né, da literatura universal, aquele que tinha grande força, como se fosse um deus, né, um deus com letra minúscula. Então esse sertanejo ele é considerado forte porque ele sobrevive, né, a tantas adversidades, a tanto sofrimento, a tanto calor, tanta luta e a busca por dias melhores, a esperança em dias melhores. Então essa imagem da obra Os Sertões foi uma das capas do livro, tá, de Euclides da Cunha. Foram várias capas e essa aí foi uma delas, né, o sertanejo no lombo do seu cavalo, né, e as redondezas de onde ele ficava, como retratava aí o Arraial de Canudos, um lugar inóspito, um lugar distante de tudo, mas que depois virou palco de uma sangrenta e violenta luta. Em relação ao resumo da obra, tá? Inicialmente, o autor Euclides da Cunha, ele fala sobre a questão do sertão, né? Onde toda a história se passa, o enredo, a história. Ele fala sobre a paisagem, o relevo, o clima, a flora, a fauna, né? E ele fala também da paisagem local, que é distante do litoral, distante da praia, e a exploração do homem durante anos nessa terra, uma terra que de tanto ser usada, de tanto ser explorada, acabou, né, por obra do destino, ou até mesmo pela falta de cuidado com a terra, se tornando seca, se tornando, né, imprópria para a sobrevivência.
Na primeira parte da obra, o Euclides da Cunha ele fala sobre os habitantes desse lugar, o sertanejo, o jagunço, né, que fazem parte desse cenário todo. E esse primeiro momento ele fala sobre a região de uma maneira separada, que é a região no aspecto geográfico e no aspecto temporal do resto do país. É como se Arraial de Canudos fosse um lugar atípico, um lugar onde o tempo passa diferente, onde a geografia é muito diferente. É importante que nós saibamos a diferença entre tempo cronológico e o tempo psicológico. Em que consiste o tempo cronológico? É o tempo sequencial, é o tempo marcado das horas, das datas, né? No caso aí, onde se passou a história, qual foi o tempo, né, em que a história se deu, né? A história aconteceu, né, no interior da Bahia, e também é importante que ela se passou na época de vida do Antônio Conselheiro, né, no interior da Bahia durante os anos de 1896 e 1897. Então esse daqui é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, é o tempo marcado, é o tempo que está nos livros de história, tá? É esse tempo que você percebe como esse fato ocorreu, é o registro histórico. E nós temos o tempo psicológico, que é o tempo relacionado a como o autor vê a obra. É o tempo que passa no consciente do autor ou no subconsciente das personagens. Em relação a Euclides da Cunha, que é o escritor da obra, a gente pode perceber que o tempo psicológico, ele como um observador da história, dos fatos, ele vai contando tudo o que ele vê e essas anotações que ele fazia, ele ia arquivando. Então esse tempo dele era de acordo com o olhar dele, com o consciente dele ou subconsciente. Em relação ao personagem Antônio Conselheiro, a gente pode retratar que é o tempo subconsciente, quando ele exerce uma determinada influência sobre o povo sertanejo, né? Os habitantes de Canudos. Então, o tempo psicológico também tem a ver com o tempo comportamental, e o tempo cronológico é o tempo que é marcado, aquele tempo sequencial, é o tempo dos dias, dos meses, do ano. Esse tempo está mais relacionado às lembranças dos fatos. Bem, em relação ao espaço, em que lugar a obra se passa? No sertão, né? Os sertões se passa no interior da Bahia. O espaço é no sertão da Bahia. É um lugar que é de difícil acesso, longe do litoral. Então nós temos como os personagens principais dessa obra o Antônio Conselheiro, Prudente de Moraes e o Tenente Pires Ferreira, que se tornou o grande antagonista de Antônio Conselheiro, tá? Foi ele que liderou a primeira expedição contra Canudos com o objetivo de invadir esse arraial. O Antônio Conselheiro, ele é o protagonista, o personagem principal, era um líder religioso e ele era considerado um profeta em Canudos, né? Tudo que ele falava, o povo seguia à risca, que ele era considerado como um guru do sertão. E Prudente de Moraes era o presidente do Brasil na época, ele decretou que Antônio Conselheiro era um revolucionário contra a República. Prudente de Moraes acreditava, juntamente com toda a sua equipe, que Antônio Conselheiro era uma ameaça para a República, tá? Que ele queria instituir novamente a monarquia no Brasil. Então, daí a perseguição, daí ele tem enviado as tropas para o Arraial de Canudos com o objetivo de invadir, achando que Antônio Conselheiro era, na verdade, um revolucionário e que ele queria acabar com a República e instaurar no Brasil novamente a monarquia. E tem o Tenente Pires Ferreira, que comandou a primeira expedição contra Canudos, que acabou sendo o principal rival de Antônio Conselheiro durante essa batalha, durante essa guerra de Canudos. A estrutura da obra é uma obra que tem cerca de 630 páginas, dividida em 3 partes, como eu falei anteriormente, só que tem algumas obras, alguns livros, né, que tem menos páginas, porque são obras adaptadas, mas basicamente ela tem 3 partes, que é a terra, o homem e a luta. Essas 3 partes é importante que nós saibamos diferenciá-las, porque elas vão, na verdade, compor o cenário principal da obra Os Sertões. Se você sabe dessas três partes que compõem essa obra, tá? Já é um bom caminho andado em relação à estrutura da obra,
tá? Eu vou estar falando daqui a pouquinho sobre essas 3 partes.